Bom, maravilha, meus amigos. Eu estava aqui antes nos bastidores, conversando com a Aristides e com o Diogo, dizendo que a gente ia ter uma vinheta, né, para causar um certo suspense, uma emoção, né, antes da gente entrar com essa fala. Como de costume, eu vou fazer meus agradecimentos, vou apresentar nossos convidados e já solto uma pergunta para os dois. A gente tem já uma pequena comunidade, né, de pessoas interessadas em inovação financeiras e tecnológicas que vem acompanhando esses papos. Isso, para você, que é a primeira vez que apareceu nesse canal, nesse vídeo, isso aqui é um Lift Talk, né? O Lift Talk, ele está num ecossistema maior, né, do LIFT. O LIFT é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, uma iniciativa, um programa, uma coordenação conjunta aí da FENASBAC e do Banco Central. O Banco Central não precisa de apresentações, ele é o Banco Central. Então, eu não faço, né? Mas a FENASBAC é a Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central. Então, a gente congrega 10 ASBAC, que são as associações que estão espalhadas no Brasil, em várias capitais. A gente tem muita honra aí de ser parceiro de algumas iniciativas conjuntas com o Banco Central. Lift Lab é uma delas, é um laboratório de inovação. A Aristides está com uma cara feliz, porque a gente acabou de entregar o nosso terceiro Lift Lab, o terceiro ano, né, Aristides, de muita luta aí. Estamos fechando 50 iniciativas inovadoras entregues para a sociedade. Várias entraram, nem todas saíram, a gente sempre faz essa brincadeira de maldade. Entrar no Lift Lab não é fácil, sair é mais difícil ainda. Então, a gente está super feliz com essa entrega, ano que vem tem mais. Aristides, que por sinal, eu ainda não estou nem na apresentação, mas Aristides, que por sinal, esteve em Singapura para buscar o prêmio da Central Banking do Lift Lab de iniciativa, Sandbox Iniciative do ano, né? A gente ficou muito feliz como um sandbox setorial, um sandbox tecnológico. Por favor, não confundam com o sandbox regulatório do Banco Central, a gente já teve um papo aqui sobre esse sandbox. Então, deixa eu fazer a apresentação, enquanto vocês que estão assistindo agora a gente, aproveitam, se inscrevem no canal. Você pode estar vendo isso no canal do YouTube da FENASBAC, a gente vai ficar super feliz se você tiver, se inscreve, mas você pode estar vendo isso também no canal do YouTube do Banco Central. Se inscreve lá também e vem para o nosso ver outras coisas. Quem está aqui com a gente? Aristides Cavalcante, que hoje vai pedir música, porque é a terceira vez que ele está num Lift Talk. A gente tem desbravado isso aqui, eu e meu amigo Aristides. O Aristides lembra a gente que no primeiro Lift Talk a gente tinha meia dúzia de assinantes no canal da FENASBAC, obviamente. Aristides, passamos de 1.200, a gente está super feliz, né, de ter começado isso. Mas o Aristides, além de graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará, além de pós em Gestão Estratégica de Informação, além do cara que tem mestrado em Gestão Empresarial pela FGV, o Aristides está aí há 21 anos na batalha na área de tecnologia do Banco Central. E, atualmente, ele é responsável pelo Escritório de Segurança Cibernética e Inovações Tecnológicas. Por isso, né, que o Aristides tem falado e está à frente do lado tecnológico de Open Banking. Quem conhece bem a agenda BC Hash, dá uma olhada lá, você tem competitividade, dentro de competitividade você tem inovação, né? E aí você vai ver algumas das iniciativas que esse nosso convidado está envolvido. E o Diogo Silva, que é alguém que a gente tem perseguido para falar, né? Ele tem uma agenda mais difícil do que de Roberto Campos Neto, e a gente está super feliz de estar com o Diogo aqui. O Diogo tem graduação em Ciências Econômicas pelo UNB, tem uma pós em Gestão de Comunicação muito legal, né, pela FIA Business School, está no Banco Central desde 2006, no último ano e meio tem coordenado essa equipe responsável pela implementação do arcabouço regulatório do Open Banking e está atualmente como coordenador de modelos de negócio no Comitê Interno de Open Banking do Banco Central. Então, a gente está juntando, né, várias visões aqui, muita experiência, o Aristides com uma visão tecnológica profunda, o Diogo com modelo de negócios com profunda regulação, e a gente vai ter uma conversa complementar maravilhosa.
Eu vou abrir, meus amigos, fazendo uma pergunta para os dois, e aqui é mais ou menos assim, alguém abre o microfone, já responde, e depois a gente vai separando. Eu quero saber se vocês vão dormir daqui a 5 dias. Se vocês acham que do dia 29 para o dia 30, vocês vão dormir bem. Bom, eu pretendo dormir bem, né? Agora, enfim, entendo que é porque há um pedido para a gente avaliar os prazos do Open Banking, né? Porque, enfim, entendemos que tem por trás uma infraestrutura bem complexa, né? Então, existe um diretório de participantes, que é a estrutura responsável pela governança tem que constituir, canal de suporte também para os participantes e também para recepcionar demandas. Existe a necessidade deles terem um portal Open Bank, até para dar transparência do que está acontecendo. Então, sim, estamos avaliando a demanda. Não temos a resposta, mas independentemente do que acontecer, pretendo dormir bem, porque acho que fizemos um bom trabalho até o momento. Enfim, o Open Bank é muito complexo, temos contado com o apoio do mercado, o mercado está engajado, está vendo que realmente o Open Bank vai revolucionar a forma como os serviços financeiros são prestados aos consumidores financeiros. Então, o feedback está sendo positivo, que está todo mundo empenhado. Essa é uma questão que realmente a gente está avaliando com carinho, só que a resposta ainda não temos, é o que eu posso falar. E o Aristides agora, aí, como Aristides, campeão... Você vai dormir tranquilo, Aristides? Talks, talvez ele tenha uma resposta melhor para dar. Tranquilo. Eu vou dormir muito tranquilo, né? Como o Diogo já falou, tem um pedido. É importante destacar um ponto que muitas pessoas, quando falam do Open Bank, pensam somente as instituições participantes que têm que implementar alguma coisa. Mas esquecem que tem uma estrutura vital dentro desse ecossistema, que é a estrutura do Open Bank, que ela não tem um papel somente de governança, ela tem um papel operacional. Então, muitos produtos de TI que fazem parte desse ecossistema do Open Bank têm que ser implementados por essa estrutura, como o Diogo falou, o portal do desenvolvedor, o central de atendimento, o diretório de participantes, que não tem um papel, não é uma mera lista, como alguns pensam, ele tem um papel de autenticação, de autenticar quem credenciar os participantes. Então, essa estrutura que começou esse ano, né, digamos assim, começou praticamente no segundo semestre desse ano, ela tem não só se organizar, mas também desenvolver todos esses produtos de TI, o que, às vezes, também nesse cenário de pandemia não é fácil. Então, baseado nisso, o Banco Central recebeu o pedido e está, como o Diogo falou, analisando esse pedido das instituições, principalmente advindo da estrutura do Open Bank. Você vê, meus amigos, que a gente está muito conectado mesmo nessa fala. Essa minha pergunta sempre, essa primeira, sempre para dar uma descontraída mesmo. É bom lembrar que estamos todos pressionados pelo tempo, né? Não só instituições financeiras, mas o próprio Banco Central, e existe uma fala, mas a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Já vou dar um oi aqui, já tem um pessoal aqui, a Bebel, campeã, Bebel está aqui hoje com a gente, Luiz Falbo da Caleia, que é um dos projetos que passaram pelo Lift, está dando um oi, Celso da Bank Hub, o Arthur Costa da Credit Suisse, ele é diretor de negócios da Credit Suisse, esteve com a gente no SINC, Arthur, um prazer te ver aqui, lá de Rondônia, dando um oi para a gente. Já tem pergunta. Só para vocês terem ideia, assim, ó, eu nem falei que podia fazer pergunta, mas eu falei para vocês, a gente já criou um ecossistema, aqui tem uma comunidade, já tem pergunta. Luiz Falbo, segura a sua pergunta aí, eu estou vendo, daqui a pouco eu puxo. Deixa eu ir para uma pergunta vinculada aos desafios, né? Se a gente tomar como base o relatório do Basel Committee, né? De novembro de 2019, ele fala assim: os bancos eles devem enfrentar desafios na adoção de estratégias necessárias para se manterem competitivos e lucrativos no ambiente digital em constante mudança. Eu vou começar essa pelo Diogo, depois vou fazer uma avaliação. Diogo, por que, né, esses desafios estão sendo apresentados agora? Como o Open Banking ele aguça esses desafios
E qual o impacto, né, nessa competitividade, na possível lucratividade das gestões financeiras? Como é que você vê isso? Então, algo até que eu gosto de falar nas minhas apresentações, lembrando, né, até algo que é recorrente em textos que falam sobre essa economia digital, é que dado é o novo petróleo. O nosso presidente Roberto Campos já tem uma apresentação recente, ele falou que é a corrida pelo ouro, né, a nova corrida pelo ouro. Por que isso? Quem souber recepcionar esses dados, fazer um adequado tratamento deles e conseguir entregar um bom serviço, realmente vai sair na frente. Então, como estamos também num ambiente agora com LGPD, né, então, dado esse uso massivo de dados por parte das empresas, né, obviamente reforçou-se, né, a legislação sobre a privacidade de dados. Então, agora o consumidor, ele é o titular dos seus dados, né? Então, sempre, né, historicamente, dados financeiros, né, estavam ali concentrados em algumas poucas instituições. Agora, com consentimento do cliente, isso é muito importante, né? Até mantendo que lá em 2001, a lei do sigilo bancário estabeleceu também, né? Então, o setor financeiro já tinha noção disso. O tratamento tem que ocorrer com consentimento do consumidor, né? Então, se o consumidor vislumbrar a oportunidade de ir para uma outra instituição, a instituição que hoje estava ali de posse desses dados, estava tratando esses dados, não vai poder impedir. Então, isso é uma mudança grande de paradigma. E estamos também, vamos dizer assim, nessa era da informação, com players, né, que até são chamados de Big Techs, que podem vislumbrar também a oportunidade de entrar no sistema financeiro e ofertar serviços aos consumidores. Então, a questão é, somente ter os dados como não é mais condição para você, por exemplo, reter um cliente, porque o cliente vai poder agora mover com tranquilidade, e era algo que o próprio Banco Central já vinha incentivando com diversas medidas, como de portabilidade do crédito, portabilidade do salário. Já tinha uma regra de portabilidade de dados lá antiga, que, enfim, ela é arcaica, mas assim, já mostrava que o Banco Central já queria promover esse ambiente. E agora com o Open Banking, que também vão surgir novos modelos de negócio. O próprio Banco Central já criou a figura do iniciador de transação de pagamento, né? Então já é uma nova figura que vai participar do ecossistema. Temos outros players interessados que podem, inclusive, ser Big Techs. As instituições financeiras vão ter que, inclusive, reforçar a forma com que elas atuam, porque elas estavam acostumadas a fazer os seus processos, por exemplo, exigindo do cliente algumas informações para prestar aquele serviço, e com base naquelas informações somente ele decidiu ou não prestar o serviço naquelas condições específicas e tal. Agora não, até algo que a gente tem ouvido de alguns players é que as próprias instituições, agora com acesso a mais dados que elas tinham, inclusive as maiores, então as maiores tinham muitos dados, só que elas vão poder pegar dados que estavam no seu concorrente, né? Então elas estão tendo que se reinventar, estão até buscando auxílio de terceiros para poder auxiliá-los a saber. Bom, com essas técnicas todas que temos aí de machine learning, como eu consigo, agora no ambiente que eu posso ter acesso a mais dados, obviamente com o consentimento do cliente, isso é importante, como eu vou conseguir prestar um serviço que seja customizado, que seja rápido, já que eu não tenho mais aquele conforto de eu contratei com o cliente, eu vou retê-lo eternamente. Não, isso não é mais realidade, estamos bem distantes disso. Criamos aí um ambiente para que isso não seja mais realidade, então o cliente vai poder mover com tranquilidade para um lado e para o outro. Sobre rentabilidade, eu acho que assim, o que a gente vai incentivar é a concorrência, então eles vão ter que também racionalizar processos, né? Então, se as instituições desejam manter os seus hoje níveis de lucros auferidos, eles vão ter que racionalizar seus processos também. Então, acho que passa por uma transformação profunda na forma como as instituições vão trabalhar, tanto para receber esses dados, para tratar, prestar um serviço e se manter competitivas. Então, em suma, é isso. Maravilha. Aristides, antes de passar a bola para você, Rafael Gonzaga, da Icatu Seguros, está aqui, mandou um alô, já tem pergunta.
Bruno Loyola está aqui. Bruno, vou citar seu nome daqui a pouco, porque eu vou falar do nosso toque, segura aí. Aristides, vamos fazer uma versão do mesmo relatório. Nesse relatório, diz assim, ó, as instituições financeiras, os bancos, vão ter desafios de garantir dados e segurança cibernética em uma estrutura bancária aberta. Né? Então, o Open Banking traz esses desafios. Que desafios são esses? Bom, vou começar pegando um gancho do que o Diogo falou do petróleo. Acho que talvez o grande paradigma do Open Banking, pensando no dado como um petróleo, que você tinha a sua área onde tem os seus dados, o seu petróleo, que antigamente era acabando sendo explorado por uma instituição, agora o paradigma é você pode dar direito a mais de uma instituição, aquela que vai lhe oferecer algum benefício a explorar aquele petróleo. Eu acho que o grande concorrencial é esse. E, na verdade, o Open Banking, na verdade, muitos pensam assim, vai trazer uma fragilidade de segurança. Não, muito pelo contrário, vai dar uma maior segurança ao cidadão. Porque ele tem dois princípios de consentimento e autenticação, que é preciso deixar bem claro, primeiramente. Primeiro, não é que qualquer instituição vai poder acessar os seus dados de qualquer forma, não. Você vai ter que chegar numa instituição que você tem o interesse de iniciar um relacionamento, e perante a instituição, ela gostaria de usar os seus dados para lhe oferecer um melhor serviço, você vai dizer sim, pode pegar meus dados em banco tal, e eu vou chegar perante esse banco, através dos canais digitais, e autorizar essa instituição a acessar meus dados. E esse acesso, primeiramente, é por uma finalidade específica e por um prazo específico, não tem cheque em branco, né, no acesso aos dados. A instituição que quiser acessar, ela tem que dizer essa finalidade e o prazo, como a exploração do petróleo. Eu quero dizer para que eu vou querer explorar os seus dados e até quando eu vou poder explorar os seus dados. Dito isso, é preciso entender que esse ecossistema ele é compartilhado por instituições reguladas pelo Banco Central, ou seja, sujeitas a todas as regulações de proteção e segurança cibernética, né, que até a gente já conversou muito no outro Lift Talks lá para o inglês, de proteção de dados. Então, na verdade, não tem, o dado vai estar aberto? Não, está protegido como está protegido hoje no seu banco atualmente. Mais do que isso, dentro da construção desse ecossistema, tem um grupo de trabalho específico de segurança que vai definir camadas e controles e tecnologias adicionais dentro desse processo de compartilhamento de dados. Ou seja, nós estaremos adicionando algumas camadas e controles dentro desse processo, claro, pensando em promover sempre o princípio de competitividade, para que esses dados estejam, sim, sempre seguros durante esse processo de troca, durante esse processo de utilização. Maravilha, bom começo para a nossa conversa aqui, bom começo. A Aristides citou um Lift Talk, se você está nos assistindo agora, o nome dele é Cibersegurança no Sistema Financeiro, ele foi ao ar aí dia 15 de julho deste ano, foi um dos Lift Talks que o Aristides estava aqui, e se você não ouviu direito, não é um Lift Talks em inglês, é com o inglês, não é isso, Aristides? Então, vai lá, você vai saber quem é o inglês. Super, super bacana a conversa de cibersegurança no sistema financeiro que a gente teve por aqui. O Bruno Loyola, que deu um oi para a gente, da Plug, só para trazer também, a gente teve aqui falando com ele de Open Banking e Open Finance, junto com o Bruno, é fundador da Plug, um dos projetos que a gente entregou no Lift Lab, na 3ª edição. A gente estava aqui com o Luiz Gustavo Nunes, que é da TecBan, mas também é fundador do Open Banking Randar, uma iniciativa bem bacana de Open Banking. Quem está fazendo o Open Banking de verdade acontecer lá na ponta, tecnológico, API aberta, com site de dev, bem legal. E a gente teve com o Thiago Alvarez, que eu brinquei com o Thiago, eu falei, eu não sei se você talvez precise de apresentação, a sua empresa não, que é do Guia Bolso, né? Então, o Guia Bolso é um desses caras, né, que sacou muito antecipadamente a potencialidade do Open Banking. É uma boa conversa nesse canal da Fenasbac. A gente falou sobre Open Banking e Open Finance. E para não dizer que eu não citei, meu grande amigo Mardilson Queiroz, a gente falou de Open Banking, normas, prazos e proposta, né? Você vê que não é a primeira vez que a gente está falando de Open Banking, esse daí foi ali em maio, se eu não me engano, dia 28 de maio. Para a gente trazer essa conversa aqui, a gente gosta de brincar o tempo todo, conversa de segunda página, né? Então, assim, assista os vídeos, venha fazer perguntas inteligentes a partir de agora. Vamos continuar.
Vocês já adiantaram, né, quando eu fiz a brincadeira, vai todo mundo dormir bem, do dia 29 para o dia 30, porque quando a gente olha o cronograma, né, a gente tem... O Open Banking no Brasil ele foi desenhado com 4 fases, né? Fase dos dados abertos, para agora, dia 30 de novembro, onde as instituições financeiras vão declarar os canais de atendimento, os produtos e serviços que elas têm. Uma segunda fase de dados cadastrais e transacionais, ali para 31 de maio do ano que vem. Uma terceira fase de serviços, onde começa, inclusive, a iniciação de pagamento e as propostas de operação de crédito, né, entre as instituições, direto para o cliente. E a última fase, ali para o final do ano, em outubro, os dados abertos mesmo e transacionais, incluindo operação de câmbio, seguro e aí vai. Quando a gente olha, né, esse modelo, quando a gente olha esse cronograma, e a gente pega o modelo implementado na Europa, o europeu deu folga para todo mundo, né? Ou a gente tem uma audácia aqui no nosso cronograma. Então, assim, como é que foi montar esse cronograma de implementação qual tem sido os desafios desse cronograma de implementação, tanto da parte de regulação quanto da parte tecnológica, meus amigos? Então, vamos lá. Até antes de começar, já que a pergunta é bem complexa, eu só vou falar um ponto que é muito importante, que eu esqueci de mencionar na outra, a experiência do cliente, tá? Então, quem conseguir entregar a melhor experiência, realmente vai ser quem vai ganhar o jogo da vida, vamos dizer assim. No Open Banking, né, no caso. Mas, enfim, vamos falar do cronograma. No caso assim, o que a gente pode falar é que tivemos desbravadores, né? Então, você citou a Europa, mas, assim, vamos focar no Reino Unido, né? O Reino Unido, ele começou a discussão do Open Banking lá em 2016, com uma medida de concorrência, né? Então a CMA, a autoridade deles, fez essa provocação: 9 maiores bancos, vocês precisam aprimorar os seus processos aí para garantir maior concorrência no mercado, né? De pagamentos, de contas e etc. Então veio também a diretiva europeia, a PSD2, né? Que revisou a diretiva original de pagamentos, que criou a figura do PISP, do AISP, que é o agregador de dados e o iniciador de transação de pagamento, que aí deu mais uma guinada no processo. Então, temos o BI desde 2016, temos modelos, ainda que você fale, bom, o escopo no Brasil é maior. Só que, assim, as premissas são as mesmas. Então, no caso do Reino Unido, né, que assim, é um pouco diferente da Austrália, que tem uma pegada só de compartilhamento de dados. Lá também temos um serviço de iniciação de transação de pagamento. Então, temos a pegada read e a pegada write. Então, ali foi montado com o mercado algo que, obviamente, está evoluindo. Não vou dizer que eles acertaram a mão de primeira, eles estão ali aperfeiçoando o modelo. É claro, tem problemas, mas a vantagem do modelo brasileiro ter vindo depois disso tudo, desse movimento, é que a gente já aprendeu algumas lições com eles, sobre alguns... então, assim, quando a gente fala de padrão técnico, eu acho que a discussão com o mercado é bem tranquila. Por quê? Porque já está consagrado. Lá no Reino Unido já adotaram esse modelo. É um modelo de APIs que todo mundo está familiarizado. Os mecanismos, vamos dizer assim, que a gente está vislumbrando até de diretório de participantes, é muito inspirado no que existe ali no Reino Unido. Então, assim, foi desenhado de tal forma que já temos alguns atalhos, porque outros foram na frente, para o bem e para o mal, acertaram muito, erraram algumas coisas, mas conseguiram acertar a rota no meio ali do trajeto. Então, aí a gente baseou-se nisso, e porque a gente já vinha conversando com o mercado há 2 anos. Então, não foi novidade quando a gente soltou a resolução, porque foi um processo que, primeiro, o Banco Central tinha que entender bastante o que estava sendo feito lá fora sobre o Open Banking, o que as instituições aqui tinham de parceria aqui internamente, o que estava acontecendo em termos de aprimoramento da legislação. A própria LGPD deu uma forte guinada no projeto do Open Banking. Então, quando a gente já se sentiu confortável, a gente soltou um comunicado no ano passado, em abril, soltando as diretrizes, os princípios do Open Banking, e a partir daí a gente começou a discussão com o mercado. Então a gente conversou com todas as associações que manifestaram interesse ali no Open Banking. Então a associação que representa instituições de grande porte, de pequeno porte, de instituições que ainda não são reguladas, mas que estão com interesse de entrar no Open Banking, dado os novos modelos de negócio que vão surgir.
Então, a gente fez uma conversa bem aberta, depois ainda houve a consulta pública, e então, agora em maio, né, veio o cronograma definitivo, desafiador, com certeza, para o próprio Banco Central. Então, eu sou economista, eu não tenho formação em TI, tive que aprender bastante. Temos o apoio da nossa equipe de TI, que é muito boa, muito qualificada, o Aristides está aí representando a equipe, mas assim, uma equipe assim, supimpa, vamos dizer assim, usando o termo antigo, mas assim, eles estão nos dando grande apoio nessa questão de mais de tecnologia da informação que eu e minha equipe, a gente não tem tanta expertise. E o mercado, então, desde o ano passado, eles já vinham conversando, e na estrutura ali de governança, é um campo aberto, né, que então as associações estão apresentando as suas visões, mas o que a gente sempre falou, não inventem a roda. Quando você está discutindo ali qual é a arquitetura da API, já tem modelos consagrados, né? Então vamos começar com isso, e o Open Banking ele vai evoluir ao longo do tempo, e a gente vai fazendo aprimoramentos conforme a necessidade. Discussões sobre escopo de dados, como você deve imaginar, é um pouco mais complexa, mas aí tem o Banco Central presente, e o Banco Central, como ele decidiu que ele vai trazer os padrões para a regulação, nós que vamos, no final das contas, bater o martelo. Então, a gente também tem posicionado para quando uma discussão está saindo um pouco do que se espera, até ter visto os objetivos do Open Banking, a missão do Banco Central, a gente puxa o pessoal para a realidade. Falou, galera, vamos lá, o prazo é curto. Então, assim, desafiador, sim, para todos. Impossível de cumprir, não diria. Mas a gente está sempre atento, se for preciso fazer alguns ajustes para entregar o Open Banking de maior qualidade, que entregue benefícios logo de cara, a gente poderá fazer. Quer complementar, Aristides? Acho que um ponto interessante, destacar o que o Diogo falou, é porque muitas pessoas perguntam, mas se o UK levou 4 anos, por exemplo, que eles atingiram em janeiro 1 milhão de clientes dentro do ecossistema de Open Banking, e levaram 4 anos, o que é que faz que a gente acredite que possa ser feito em tempo menor? Como o Diogo falou, tudo tem um processo de construção tecnológica, e muitas vezes quem vai na frente vai descobrindo alguns caminhos, estabelecendo até alguns padrões. Então, construindo algumas tecnologias que deu certo, não deu, volta para a prancheta e faz outra. E a vantagem que nós temos é que algumas tecnologias que já estão sendo utilizadas nessas outras jurisdições, alguns padrões técnicos, por exemplo, como eu cito aqui de API, como FAP e outros mais, a gente já está estudando esses padrões já há algum tempo. Então, a gente já pode ganhar, no sentido, na hora de propor esses padrões técnicos, juntamente com o mercado, do tipo, já tem um padrão aqui, temos alguma coisa melhor, podemos melhorar alguma coisa, podemos tomar isso como de partida. Então, esse é o ganho de tempo que muitas vezes aquelas jurisdições que avançaram na frente tiveram que construir gradativamente, a gente pode, claro, se beneficiar desses padrões e evoluir. E o segundo ponto que eu queria destacar é o nosso sistema financeiro. Mas que a gente conversa com outros países, é reconhecido que nosso sistema financeiro tem um grau de digitalização, tem um grau de incorporação de novas tecnologias. Então, muitas dessas novas tecnologias que estão sendo trabalhadas, a API não é novidade para o sistema financeiro, que já usa quase 20 anos, a questão de API, novas tecnologias que estão padrões estabelecidos, sistemas de pagamentos, novas figuras, nós temos utilizado há vários anos. Então, esse também é um outro fator, o fator da cultura da digitalização, que está bastante presente no nosso sistema financeiro, e pode ser outro fator de tração para a gente atingir esses objetivos em um tempo menor. Eu queria trazer 2 coisas para a conversa aqui, uma em paralelo. Assim. Existe uma pesquisa de comportamento, né, economia comportamental maravilhosa, de universidade, onde o professor dava prazo de 2 semanas, 4 semanas ou 8 semanas para entregar o paper. A taxa de atraso é igual, em 2 semanas, em 4 semanas ou 8 semanas. A taxa de atraso é igual. O que significa, né, que todo ser humano tem a tendência, né, de perceber nos últimos dias que está sem tempo de fazer algo. O Diogo falou da LGPD é um pouco assim, né? A gente teve 18 meses, acho que alguns na torcida, não entra não, quando entrou todo mundo saiu correndo, teve que se adaptar. A gente sabe que é desafiador, como foi falado aqui, mas tem lições aprendidas. Eu já quero trazer algumas perguntas às pessoas que estão aqui, antes, dar um oi aqui para
para a Lucila Simão, que é a CEO do Instituto Fenasbac. Ela está aqui nos acompanhando. Bacana, Lucila, te ver aqui também. Então, já vou trazer algumas perguntas por aqui. O nosso amigo o Luiz Falbo, ele está perguntando qual é o nível de adesão inicial ao Open Banking que vocês esperam. E se vocês acham que vai ter uma diferença de adesão entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Porque, né, foi falado aqui, né, existe um princípio de o dado é meu, eu compartilho com quem eu quero, existe né, é um consentimento, existe uma autorização. Mas vocês estão esperando um alto índice de adesão? Porque se é para pegar Reino Unido, o Reino Unido pré-Covid estava comemorando 1 milhão, né, de usuários, né, que aderiram. 1 milhão numa população de 66 milhões, uma população, né, que vive de instituição financeira, conhece muito bem. Então, qual é essa sensação que vocês têm em relação à adesão inicial? Então, vamos lá. Acho que um primeiro fator a ponderar é que assim, a gente também não está exigindo inicialmente que todas as instituições participem, né? Então, quem não for cliente, vamos dizer, dos grandes bancos, no primeiro momento ele não vai poder solicitar o compartilhamento dos seus dados. Obviamente, a gente espera que isso evolua bastante, porque, como eu falei, dado, a gente se reforçou, dado é o petróleo, então eu não estou vendo como é possível que alguma instituição sobreviva no longo prazo sem adentrar no Open Banking, mas a gente entende que tem, vamos dizer assim, diferenças entre instituições de grande e de pequeno porte, que atendem nichos diferenciados e que justifica que algumas demorem um tempo mais até para poder implementar a tecnologia necessária. Então, o primeiro fator é isso, assim, quem é cliente de instituições de grande porte, que lá na regulação prudencial a gente considera S1 e S2, vai poder sim solicitar o compartilhamento dos seus dados. De qualquer forma, tem uma questão que tem que ser ponderada, que também a gente citou, que o compartilhamento de dados, como o Aristides citou, não pode ser por transferência, né? Tem que ter uma finalidade para aquele compartilhamento. A finalidade é a prestação de um serviço. Então, isso vai depender bastante do que o próprio mercado vai desenvolver de soluções para poder encantar o consumidor. Então, talvez assim, o interessante não é olhar o número por si só, mas pensar que se tem 1 milhão de compartilhamentos, assim, pode imaginar que vários clientes ali conseguiram contratar um serviço que antes não estariam contratando, ou conseguiram melhorar, tinha uma operação de crédito, conseguiu migrar para uma outra instituição com uma qualidade melhor. Outra questão a ponderar também é que no início a gente vai começar muito com a parte de dados abertos. Então, a fase 1 do Open Banking é de Open Data. Não é vamos dizer assim, eu vi que tinha outra pergunta perguntando, no dia 1º de dezembro, o que vamos ter, né? Então, até para juntar aqui as duas perguntas, no caso, a primeira fase é essa de Open Data, não é dados de consumidor, são dados sobre os produtos das instituições, sobre suas dependências, e o que a gente está imaginando de soluções por exemplo, surgir um comparador financeiro. Não haverá um comparador financeiro no D0 do Open Banking, porque é diferente do Pix, a gente não está entregando exatamente um produto, a gente está entregando um ecossistema. Então, vai depender das fintechs. Então, estou vendo aqui, muitas estão aqui, empresas de TI, que elas consigam, a partir desses dados, apresentar ao consumidor soluções. Aí, na fase 2, que entra dados cadastrais, dados transacionais, que assim aí a gente pode entrar nessa seara de como é que vai ser a adesão. Eu tento muitas vezes ser otimista, mas é evolutivo. A gente vai ter que encantar os consumidores, explicar o que é o Open Banking, explicar o que o consumidor é titular dos seus dados pessoais, vai ter que agir com responsabilidade, até com relação às suas credenciais, não compartilhar suas credenciais com alguém que, por exemplo, está ali te mandando um WhatsApp dizendo, compartilhe, mas não é uma instituição regulada. Então, assim, a gente vai ter que ter uma campanha boa, de estar conversando com a nossa Comum para ver o que é possível. Vamos contar com nossos parceiros, mas vai ter um processo de comunicação para o cliente, explicar quais são os seus direitos, suas obrigações no âmbito do Open Banking. Então, assim, eu acho que 1 milhão que teve no Open Banking lá no Reino Unido é para se comemorar, porque, é o que eu falei,
ali com certeza tem pessoas que, se não houvesse Open Banking, estavam presas em uma instituição ou então estavam insatisfeitos com sua vida financeira. Então, o Open Banking vindo ali para melhorar seu planejamento familiar. Então, uma família, por exemplo, chegar e falar, olha, minha vida transformou por conta do Open Banking, eu acho que é válido. Então, às vezes, o número frio, a gente não pensa que ali por trás tem pessoas. Mas, assim, sem querer também enrolar bastante, vai evoluir ao longo do tempo. Isso aí é esperado. A gente não espera dados que nem o do Pix, porque é diferente. O Pix é uma transação ali bem clara. A outra vai depender da própria solução de mercado e o consumidor consentir porque ele vai receber um produto em troca disso, né? Desse seu aceite nos termos para o consentimento ocorrer. Deixa eu fazer um complemento e até agregar uma informação no contexto, né? Assim, particularmente, eu acredito que a adesão ao Open Bank dependerá muito mais dos serviços, dos novos negócios que serão construídos em cima dessa infraestrutura. E aí eu vou pegar um dado particular até fazer um pequeno ajuste. O Open Bank de UK, ele tinha em janeiro 1 milhão de usuários. O que é que eles consideram usuários Open Bank? Usuários que têm uma conta, que tem um terceiro conectado a essa conta. Eles consideram isso o número de usuários. Pois bem, eu vi um paper, uma matéria recente, que em setembro esse número pulou para 2 milhões de usuários. Dobrou, ou seja, de 4 anos chegou a 1 e de repente, em poucos meses, chegou a 2 milhões. E o principal fator que eles identificaram é que durante a pandemia, durante a situação de crise, que as pessoas tiveram dificuldade financeira, tiveram necessidade de fazer mais interações digitais, as pessoas recorreram muito mais a esses aplicativos, a essas soluções de gestão financeira, de ajuda, de comparativos, para ajudá-las em sua vida financeira. Então, elas começaram a olhar mais essas soluções para integrá-las às suas informações e, assim, trazerem benefícios. Então, esse foi o principal fator que fez o Open Bank de UK saltar 1 milhão a 2 milhões. Então, a percepção da adesão das pessoas, das pessoas físicas, pessoas jurídicas, dependerá, eu acredito, muito mais das soluções, a percepção de valor dessas novas soluções que serão construídas em cima da infraestrutura do Open Bank. E aí, por uma outra perspectiva, e qual o interesse de que uma determinada instituição financeira que não seja participante obrigatório, é o interesse dela de aderir ao Open Bank? Eu costumo fazer a seguinte analogia: o Open Bank é como se fosse a porta USB dos nossos notebooks. Então, na verdade, nós estamos padronizando esses tipos de porta para os principais fabricantes de notebook. Se você vai estar dentro do notebook, fabricando notebook, não tem porta USB, tem uma porta específica, eu acredito que esse notebook ficará muito menos atraente para os clientes que queiram entrá-lo, queiram consumi-lo, né, que queiram utilizá-lo. Então, essa é uma questão importante, porque se você não está em determinado padrão, tentando naquela estratégia de reter cliente, você pode fazer o teu efeito inverso, ou seja, acabar motivando os seus clientes a saírem porque você não está nesse padrão, não permite se utilizar desses benefícios adicionais que serão construídos. Maravilha. E não para de chegar pergunta, não para de chegar comentário. Eu vou trazer alguns daqui a pouquinho. Bruno está falando, a Lívia está falando, a gente tem umas coisas bacanas para conversar. Deixa eu aprofundar um pouco antes de trazer mais uma leva de perguntas. Quando se fala de Open Banking no Brasil, a gente tem falado muito da governança do Open Banking e a gente tem falado muito da regulação e da autorregulação. Existe um papel muito diferente do Banco Central em relação ao PIX, em relação ao Open Banking. Como é que vocês explicam esses pontos de regulação e autorregulação dentro do escopo do Open Banking? Então, vamos lá. É sempre citado sim o PIX, né? É frequente a comparação, até porque o PIX é o produto, vamos dizer assim, que está aí na vitrine. Além do Banco Central, as próprias instituições financeiras estão falando muito do PIX. Mas tem uma diferença bem sensível, né? Que no caso do PIX, o Banco Central é instituidor do arranjo e vai fazer a liquidação das operações lá no âmbito do SPI. Então, é muito diferente do Open Banking, né? O Open Banking, no caso, é um modelo bastante descentralizado, né? Então,
o compartilhamento ali envolve as duas instituições, sem ter o Banco Central no meio do processo. Então, a tecnologia da API é uma plugando na outra para poder compartilhar aqueles dados que o consumidor consentiu. No caso, então, a gente colocou muitas obrigações para o mercado, seja as instituições de forma individuais, seja a estrutura responsável pela governança, no caso dela, para implementar uma infraestrutura para o Open Banking. Então, é um modelo, então, assim, diferente do Pix por essas razões. É um modelo que a gente está, ao longo do processo, também aprendendo, fazendo ajustes quando necessário. No início, a gente pensou num modelo que seria muito de autorregulação, então o mercado proporia ao Banco Central os padrões e a gente aprovaria, como a gente faz com outros produtos, como o arranjo do boletos, por exemplo, que tem uma convenção do mercado. O Banco Central se limita a aprovar. A gente entendeu diferente, por quê? Primeiro, nesse caso aqui, a gente estava vendo algumas divergências do ponto de vista, como eu te citei, por exemplo, do escopo de dados. Então, a gente achou oportuno que o Banco Central tomasse as rédeas do processo como um todo, do ponto de vista de o que eles proporem, do ponto de vista de padrões tecnológicos, incorporaríamos ao processo regulatório. Não obstante, a infraestrutura toda a gente não quer assumir, quer realmente que fique tudo descentralizado. Algumas coisas de infraestrutura, obviamente, por decisão do próprio mercado, eles estão centralizando lá no âmbito da estrutura responsável pela governança, como o canal de Service Desk, que era algo que inicialmente a gente estava imaginando que seria uma obrigação individual de cada instituição, mas eles mesmos vislumbraram uma centralização, algo que poderia ser benéfico para todos, né? Então reduziria custos para todas as partes envolvidas, entregaria um serviço de melhor qualidade. Então a gente está ali como, vamos dizer assim, não mais, além do que um observador, né? A gente está em todos os grupos técnicos, a gente está participando das reuniões do Conselho Deliberativo, a gente está deixando o mercado discutir livremente, né? Mas, assim, tem momentos que a gente tem que apresentar a nossa visão, como eu citei, se está nítido alguma mudança ali que não vai ser legal e que, no final, vai gerar retrabalho para todo mundo. Então, vindo para o Banco Central faria totalmente diferente do que eles estão fazendo. Então, a gente acha por bem já está dando uns toques, uns sinais para eles, falar, olha, ok, a proposta é do mercado, só que no caso, se você for ver, essa proposta não está muito aderente aos princípios do Open Banking, né? Então, por que não seguir do outro jeito? Ou então a gente adota a postura questionadora. Por que vocês estão seguindo esse caminho? Só para a gente entender, né? Então, o Banco Central, acho que nas discussões, ele está sendo respeitado, vamos dizer, a nossa posição de regulador. Então, não estamos vendo ninguém jogando contra o processo, pelo contrário, acho que todo mundo que está ali participando dos grupos técnicos, do Conselho Deliberativo, está vestindo a camisa. Em alguns momentos tem visões diferentes, porque, enfim, eles estão representando instituições que têm algumas visões peculiares, ou então tem uma estratégia de negócio de uma forma diferente que outros imaginam, né? Então, é justo e é plural, que é o que a gente quer, né? A gente queria uma estrutura que fosse representativa e plural. Então, a gente conseguiu, não foi fácil. Precisamos, antes de definir essa estrutura inicial, fazer um grupo de trabalho. Houve muitos pontos de divergência, mas a gente, na condição de regulador, a gente tomou algumas decisões que a gente entendeu que seria mais benéfico para a sociedade. E, por incrível que pareça, a gente até referia, esse pessoal elogia bastante quando a gente participa de fóruns lá fora, que a gente conseguiu reunir na mesma mesa bancos grandes, bancos médios, desafiadores, novos entrantes, e está todo mundo jogando a favor do Open Banking, porque caiu a ficha, né? Tipo, maravilha. O Open Banking vai vir, querendo eu ou não querendo a minha instituição ou não. Então, vamos tentar fazer da melhor forma, né? Entendido. Obrigado, Diogo. Alexandre, acho que eu vou juntar uma pergunta aqui, que acho que eu começo com você, e se o Diogo quiser complementar. A Lívia está trazendo, né, um conceito de comportamento do consumidor poder ser uma barreira, e ela traz um dado que, no top de busca sobre Pix, surge a palavra confiável, né? Então, as pessoas estão perguntando, o Pix é confiável? E aí, vou fazer a transposição, né?
O Open Banking é confiável? Eu posso confiar no Open Banking? E aí deixa eu conectar com um questionamento do Bruno, e o do Bruno eu vou projetar aqui rapidinho. O Bruno está trazendo, dizendo que, né, uma das questões, preocupações do FCA, da consulta pública, é o Open Banking não prejudicar quem não quer compartilhar os dados, né? Eles até estão chamando, ele bota aqui a privacidade premium e depois botar privacy premium, né? Quer dizer, se eu não confiar nas instituições financeiras e na tecnologia por trás do Open Banking, vai ficar mais caro para mim? E quão confiável ela é? Bom, como eu falei, a questão da confiança, as pessoas falam, o Pix é confiável, o Open Bank é confiável, assim, a questão é, o Open Bank é tão confiável quanto todo o sistema financeiro, o sistema bancário que nós temos hoje, todos os padrões de segurança, né, de privacidade estabelecidos. Aí, pegando o gancho da pergunta do Bruno, e se eventualmente a pessoa não é obrigada a compartilhar? Não, a pessoa não é obrigada a compartilhar. Se a pessoa está numa determinada instituição, tem o seu dado, tá? Acredito que está bem servido, acredito que os serviços estão com preços adequados, comparativamente ao mercado, ela não precisa compartilhar seu dado. Esse é um ponto interessante. Veja, o compartilhamento de dados da pessoa é algo opcional, que ela faz no interesse de obtenção de um benefício adicional que um terceiro pode dar ao utilizar esses seus dados, ao plugar esse serviço à sua conta. Então, por exemplo, fazendo comparativamente, eu tenho um notebook, gosto muito dessa analogia que as pessoas entendem. Tem uma porta USB. Mas eu não confio que plugar nada na minha porta USB. Não precisa plugar nada. Mas eu gostei daquele cooler de cervejinha que vem com aquela porta USB que eu posso colocar uma cervejinha gelada aqui ao lado do meu notebook. Eu posso comprar, eu posso conectar? Pode. Então, veja, isso é tudo uma questão chamada, traduzindo, da soberania do cidadão sobre os seus dados. Você não é obrigado a nada. Você decide com quem compartilhar, o prazo de compartilhamento e o que compartilhar. Não é preciso também, outro detalhe, deixar que quando você decide compartilhar, tem que compartilhar tudo. Não. Eu posso compartilhar, por exemplo, só meu dado cadastral, para não ter que apresentar normalmente documento de endereços, né, telefone e tudo mais. Eu compartilho meu dado cadastral. Não precisa compartilhar, por exemplo, se você não quiser, com determinado terceiro, os seus dados transacionais, ou seja, todo o seu histórico de transações em conta corrente. Já para outro, querer oferecer proposta de crédito, você pode querer compartilhar. Veja, o princípio cidadão é que manda, cidadão é que decide. Ele tem as opções, ele escolhe. Inclusive, sim, compartilhar ou não compartilhar. Esse é o princípio que tem que deixar bem claro para todo mundo. Deixa eu complementar. Eu vou falar pouco. Eu sei que eu gosto de falar muito e falo mais de 5 minutos para cada resposta, mas aqui eu vou tentar ser breve, tá, gente? Então, assim, a questão da privacidade premium aí que foi citado pelo Bruno, né? Como o Aristides falou, não é compartilhar por si só. Então, vamos pensar no próprio cadastro positivo, né? O cadastro positivo, está todo mundo ali, mas algumas pessoas optaram sair. As pessoas que, vamos dizer assim, tiverem essa opção, que é bem justa, né? Eu não quero compartilhar meus dados, elas não vão ter acesso a produtos customizados a ela. Então, basicamente é isso, né? Ela vai continuar contratando, talvez, produtos que não estão ali aderentes ao seu perfil. Ou então, para contratar o produto, ela vai ter que prestar algumas informações e não vai ter esse benefício de já buscar em alguém que fez seu cadastro prévio, né? Então, por exemplo, para contratar, abrir uma conta, né, a própria regulação exige algumas informações que você tem que prestar. Então, aí você teria que prestar nesse momento, aí seria um processo mais demorado, por exemplo, para abrir a conta. Nesse sentido que a gente vê, porque a gente sabe, né, que vivemos em uma sociedade e que muitas pessoas, inclusive, não têm acesso a meios digitais para contratar produtos e serviços financeiros ou não se sentem confiáveis para tanto. Então, o Banco Central vai continuar com políticas para poder essas pessoas terem acesso a produtos e serviços que atendam às suas expectativas. Então, não espere que assim, o Open Banking é algo que ocorre só no mundo digital. Não vai conseguir abarcar todo mundo, assim, a gente já sabe que vão ter pessoas que não vão querer, mas a gente vai ter outras medidas complementares para garantir que essas pessoas tenham uma boa jornada, tenham uma boa experiência com as instituições.
Maravilha. Adicionar um ponto Rodrigo, rapidamente. É interessante observar esse efeito natural da inovação. As pessoas sempre, quando aparece inovação, elas têm o primeiro sentimento de uma desconfiança em relação a muitas dessas inovações. E a partir do momento que ela vai conhecendo, vai interagindo, vai usando, ela vai sentir confiança. A partir do momento que essa inovação passa a ser algo do cotidiano dela, usual, e até muitas vezes essencial na vida de algumas pessoas. Né? Acho que muitas pessoas, por exemplo, para quem é muito novo não vê, mas quando o celular, quando começou, muitas pessoas ficavam desconfiadas de celular. Poxa, vai querer me ligar toda hora, não, esse negócio dá certo, privacidade. Hoje ninguém praticamente, né, vou chamar, não vive, mas o celular se tornou algo essencial nas vidas. Então é natural. Da mesma forma acontece essas perguntas com o Pix, vai acontecer com o PB, que tem que ver com forma natural, que as pessoas vão sentir confiança à medida que elas vão utilizando. Estou contigo, Aristides. Se as pessoas desconfiaram do fax, que dirá do Open Banking. Né, a gente tem, né, um entendimento aí mais profundo, mas acho que todo mundo tem a ganhar, acho que ficou muito claro aqui, inclusive nas falas, né, lembrando, né, que esse processo é um processo com, primeiro, antes de mais nada, consentimento. O dado é meu. Né, o Diogo falou muito isso, né, você falou muito isso. Né, é a soberania do dado, ele é meu. Eu compartilho com quem eu quero, com uma finalidade específica, com um tempo específico, deixo de compartilhar a hora que eu quiser e tem todo um processo de autenticação para ter certeza, né, de que essa pessoa pode usar os dados a meu favor. A Lívia passou um tempinho atrás aqui, mandou uma mensagem. A Lívia nos dá suporte em todos os Lift Talks. Na verdade, a Lívia constrói os Lift Talks, a gente só aparece, né? E ela mandou lembrar que a gente só tem 10 minutos de conversa final, já passaram 50 minutos. E, Diogo, não é você que fala muito, a conversa aqui é boa, Diogo. Né? Então, as pessoas entram na nossa conversa e trazem algumas coisas. Eu vou tentar fazer, eu vou ver se eu consigo lançar uma pergunta de resposta rápida. Não sei se é possível, mas vamos lá. O Celso está perguntando assim, ó, o nosso modelo de Open Banking no Brasil vai se conectar com redes internacionais? Vocês vislumbram tecnologicamente e modelo regulatório, né, o intercâmbio de dados com instituições estrangeiras? Quer dizer, e se sim, elas vão se licenciar, elas não vão se licenciar no Brasil? A gente mal começa no Brasil, as pessoas querem saber se vai conectar no mundo inteiro. Então, vamos lá, vou ser rápido. No caso, então, para participar do ecossistema do Open Banking, tem que ser uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, se alguma instituição estrangeira quiser participar, ela vai ter que ter alguma representação aqui no Brasil e pedir autorização para o Banco Central para participar. No entanto, Kate, como a gente está, assim, como eu falei, adotando ou partindo da premissa de que padrões tecnológicos são universais, muitas das coisas que a gente está definindo aqui é similar ao que foi feito no Reino Unido. E também o que a Austrália fez, o que o México vai adotar. Então, assim, ainda que não tenha um organismo internacional que define padrões, as jurisdições todas estão migrando para padrões que são próximos, né? Então, fica fácil para uma instituição brasileira poder ir para, sei lá, abrir uma empresa lá na Europa para poder participar daquele mercado, e também uma empresa britânica vir para o Brasil e abrir aqui uma empresa de autorização do Banco Central para prestar serviços aqui no Brasil. Então, acho que não haveria muita dificuldade, já que alguns conceitos são universais e todas as jurisdições estão seguindo pelo mesmo caminho. Pegando o gancho aí do Diogo, assim, essa questão, claro, que é regulatória, tem, claro, evidentemente, algumas questões de conceito de negócio, que às vezes muda de jurisdição para o outro, que a gente tem que se adaptar, mas do ponto de vista de tecnologia, primeiro tem duas vertentes. A gente está sempre procurando definir, se a gente vai ao mercado, adotar padrões internacionais, padrões abertos, e até foi a própria proposição do mercado que a definição de muitas APIs vão estar em inglês, justamente para facilitar. Quem é desenvolvedor de TI, o inglês já é algo do cotidiano, do dia a dia, boa parte do que nós usamos nas APIs, muitos pacotes já são em inglês. Então, o objetivo é que as APIs também já se utilizem desse padrão em inglês para facilitar justamente que desenvolvedores nacionais e internacionais possam se utilizar desse ecossistema de API para desenvolver aplicações. Maravilha. O Cauê está chegando aqui e perguntando assim para a gente: o portal do Open Banking também será lançado na segunda? Seguirá o mesmo padrão, o modelo de conceito do Pix, do site do Bacen? Então,
terão 2 portais em breve, não será na segunda, acho que a gente já pode adiantar que não vai ser possível, mas assim, nas próximas semanas, a gente espera ter um portal no âmbito do Banco Central, em que ali a gente vai concentrar as informações que estão um pouco dispersas ali no site do banco sobre o Open Banking. Aí entra o FAQ, entra também os manuais, os padrões técnicos, né, e a própria regulação, apresentações, então a gente vai ter um conteúdo ali para os diferentes públicos, a instituição participante, consumidor, e vai ter no âmbito da estrutura responsável pela governança também o portal do Open Banking. Eles estão no processo de desenvolvimento desse portal, realmente eles vão precisar de um pouco mais de tempo do que segunda-feira, então acho que aí vão algumas semanas para eles conseguirem colocar esse portal, onde ali vai ter transparência sobre o que está acontecendo no âmbito dessa estrutura, né? Então, as reuniões do Conselho Deliberativo, o que está acontecendo nos grupos técnicos, mas também vai ter o GitHub, onde vão ter ali o detalhamento micro das especificações técnicas, né? Então, esse GitHub também vai estar acessível nesse portal para os desenvolvedores. Ali vão ter sessões para diferentes públicos, né? Então vai ter sessão para consumidor, desenvolvedor, mas é algo aí que vai precisar de um pouco mais de tempo, tá? Mas a gente está monitorando o que está acontecendo e a gente quer no curto prazo que sim, ele esteja aí para toda a comunidade interessada no Open Banking ter acesso à informação que hoje é um pouco mais difícil, né? Mas a gente quer melhorar essa comunicação como um todo. Não entendo aí a preocupação do Cauê, né? Porque a gente, como digitei, quer ver o portal, as especificações das APIs, como o Diogo falou, as informações estão dispersas, mas acho que o principal item, importante destacar, que foi definido dentro da estrutura, é a questão de utilizar o GitHub. O GitHub como fonte que todas as especificações, até um pouco diferente do Reino Unido, ele não usa, isso é uma prática mais da Austrália, de usar o GitHub, mas vão ter o GitHub lá, com todas as especificações, com especificações e exemplos, e mais do que isso, até para a própria comunidade poder se identificar alguma necessidade de correção, o desenvolvedor poder identificar e a própria dinâmica da estrutura fazer as correções devidas. Tanto que é um dos pontos que foram definidos dentro do manual, que as correções minors, as correções menores, não precisam de aprovação do Banco Central. A própria estrutura ela pode promover essas modificações minors, essas modificações que não geram quebras de código, e promover e divulgá-las dentro do ecossistema. Então, utilizando práticas que todos os desenvolvedores assim, já usam, né? Por exemplo, como o GitHub. Então, vai estar lá o Open Banking Brasil, do GitHub, com todas as especificações das nossas APIs, dentro desse ecossistema dinâmico que vai sendo construído gradativamente. Sabe que no meu checklist de sistema financeiro do futuro, o primeiro item é Banco Central no GitHub. Aí, se você der check, você continua. Se você não der check, amigo, né? E a gente dá check logo nesse de cara. Está aí, o Banco Central está lá no GitHub fazendo esse desenvolvimento com a comunidade bastante atuante. Não acabou, mas falta pouco. Mas não tem como não trazer, né, uma das grandes falas do Open Banking. O mundo inteiro, está todo mundo falando sobre as infinitas possibilidades de modelos de negócio trazidos pelo Open Banking. Então, você falou isso no Reino Unido, você falou isso na Austrália, você falou em todos os lugares. A nossa pergunta não são as infinitas possibilidades, são assim, quais possibilidades? Né? O que vocês têm visto? A gente sabe, né, que o Open Banking é uma espécie de peça de Lego. Né? Tá aqui, monte o que você achar melhor. Mas que possibilidades vocês têm visto de interessante que as fintechs, as instituições financeiras, as cooperativas de crédito deveriam estar prestando atenção como modelo? Sim, múltiplos modelos a gente tem visto, até como o Alexandre citou, a pandemia aí acelerou alguns e justificou, inclusive, alguns. Algo que é muito citado, né, que por exemplo, empresas de caridade, por exemplo, empresas que têm abrigos de animais, estão conseguindo, via Open Banking, sobreviver durante essa pandemia. Então, com o iniciador de transação de pagamento, você poder ali estar navegando ali na sua rede social, ver ali um post de um abrigo de animais, precisando do seu auxílio, consegue fazer a transferência ali sem precisar entrar no app do seu banco. Isso aí é algo que está sendo muito benéfico e está ajudando, sim, algumas pessoas que, se não tivessem essa solução, estariam passando necessidade ou então estariam
tendo que descontinuar o seu serviço, que é benéfico para a sociedade como um todo. Além disso, a gente está vendo o próprio governo, às vezes, acessando dados, em algumas situações são dados anonimizados, tudo bem, mas com soluções que vêm do Open Bank para você poder saber qual o segmento da economia teve um maior prejuízo com essa situação de pandemia. Então, tem múltiplos casos. O caso mais emblemático é o aconselhamento financeiro, né? Então, aconselhamento financeiro para as famílias, para os negócios poderem saber como mudar a sua estrutura ali de pagamentos, talvez mudar às vezes, de banco vai ser benéfico para pagar uma tarifa menor. O comparador financeiro que eu citei na fase 1, eu acho que é o grande, que pode, eu acho assim, as pessoas acham que a fase 1 é mais uma fase de testes para todo mundo saber como é que vai ser a integração com o Open Banking, mas se a gente tiver uma solução como um Trivago de serviços financeiros, eu acho que isso aí vai revolucionar bastante. O que eu falo, você usa às vezes um site desses para consumir algo ali, por exemplo, eu quero um hotel, por exemplo, ou eu vou fazer uma viagem, que é algo que assim, é rápido, né? Tipo, você vai consumir em poucos dias e acabou. Um serviço financeiro, às vezes, você vai contratar uma operação de crédito ali que vai ter uma duração de vários anos. Eu acho que caberia uma reflexão maior por parte do consumidor. Então, tendo um site que ajude a pessoa a tomar essa decisão, que é muito crucial, às vezes envolve, inclusive, mais do que você às vezes até tem que recorrer a outras pessoas para tomar essa decisão. Hoje, tendo alguém que possa ajudar nesse serviço para a pessoa poder tomar uma decisão mais adequada com a sua realidade, com o que ela espera, eu acho que seria um grande benefício que eu vejo com o Open Bank. E outros modelos tantos, tá? Mas esses acho que são os que eu pessoalmente considero mais relevantes, mas tem outros de KYC, até o marketplace de crédito que o Aristides, eu vou até pedir para ele falar, porque é algo que ele até teve a ideia lá no Banco Central disso, e foi bem bacana, e a gente conseguiu incorporar na minuta final, que é uma solução que pode vir na fase 3 e auxiliar aí a redução do spread, inclusive. Bom, pegando o gancho do Diogo, primeiramente, acho que o primeiro fator, os comparadores. Os comparadores, qual é o efeito dele? A redução da simetria de informação. Muitas pessoas falam, estou aqui, tenho um relacionamento com determinada instituição, ele me cobra taxas muito altas. Eu não vou nem procurar outro porque é tudo igual. Não, não é tudo igual. Então, a pessoa pode utilizar desses mecanismos, desses comparadores, para dizer, eu geralmente de um banco, eu faço isso, eu consumo tais serviços. Tem algum que me oferece um melhor preço, uma melhor taxa? Esse é um efeito gigante. Porque é até interessante, teve um paper, eu gosto muito de citar esse paper, do efeito Amazon na economia americana. O que aconteceu? A Amazon tem um grande efeito na inflação americana, não é por quê? Porque as pessoas passaram a poder comparar facilmente qualquer produto. Então, chegava em determinada loja física, tinha um produto que ia em promoção, ela não queria saber se estava em promoção, não, ela comparava com o preço, pegava pelo aplicativo e via quanto é que estava na Amazon. Se estava mais barato, ela não consumia. Tá? Então, esse efeito Amazon ajudou a segurar a inflação americana, e a gente acredita que o efeito de comparador, desses produtos comparadores que podem ser construídos, vai ajudar muito ao cidadão a ter melhores serviços ao menor custo. Um segundo que eu vou elencar é a questão, por exemplo, da parte de instrução de pagamento. Muitas pessoas sentem dificuldades na hora do seu dia a dia, fazer pagamento e ter a gestão da sua vida financeira. Eu acho muito interessante que tem aplicativos que ajudam você a ter uma disciplina financeira. Você ter uma meta de poupança, saber que você começou a gastar um pouco mais do que o normal, segura as contas, paga mais devagar, porque isso vai lhe ajudar no final de mês. Então, no dia a dia, por exemplo, você está pagando suas contas, ele já vai lhe aconselhando. Tem até aplicativos que eu acho muito interessante, que ele diz assim, você determina uma meta, a cada compra que eu fizer, bota R$2, R$5, você customiza na minha poupança, porque isso, para muitas pessoas que não têm essa disciplina de poupança, ele pode te ajudar. Isso dentro do modelo, por exemplo, de iniciador de pagamento. E o último, claro, assim, que dentro da proposta com o Denol, que a gente levou, que eu acho muito interessante, é a questão do crédito. O crédito, infelizmente, ainda às vezes, para muitas pessoas, é um processo analógico, é um processo de sola de sapato.
Hoje você tem que chegar na instituição, se apresentar, levar seus documentos, aí eu preciso de um crédito para isso, depois da análise receber, ir para outra instituição. Então, fica difícil as pessoas compararem por esse processo analógico muitas vezes exigido, né, dentro de instituições mais tradicionais. E a ideia, dentro da fase 3, é você tentar tornar esse processo mais dinâmico, mais digital. O próprio Diogo citou bem, por exemplo, no caso de um trivago de hotel. Você chega lá, você precisa de um hotel para esse lugar, para essa necessidade, um quarto assim, ele te dá as opções, e às vezes quando você escolhe o determinado hotel, ele te diz onde o site está mais barato. Então, o importante disso é tentar trazer esse conceito para a questão do crédito, ou seja, eu poder comparar e, através dos canais digitais, eu poder contratar essa proposta de crédito que eu achei mais interessante. Então, quando o processo de transformação digital, é muitas vezes para levar essas possibilidades rápidas e dinâmicas. Infelizmente, hoje, não, ainda exige muita sola de sapato, quando você quer comparar alguns serviços, você tentar tornar isso muito mais rápido e dinâmico e seguro através dos canais digitais. E é isso que o Open Banking se propõe. Até tem uma aqui, só não alongando muito, mas é uma solução que a gente viu que é bem bacana lá fora. É a pessoa que está prestes a entrar no cheque especial, ela poderia, por meio de uma solução de Open Banking, contratar um crédito, uma modalidade mais barata para ele em uma outra instituição, ao invés de contratar o cheque especial, que todos sabemos que tem taxas elevadíssimas. Não, deixa eu pegar o gancho de outra aplicação interessante. Eu sei que o Rodrigo vai me matar, mas é muito interessante. Assim, para pequenas e médias empresas, eu vi uma solução em UK, tem um site, se uma determinada pequena empresa ela tem uma proposta de crédito rejeitada por qualquer banco, esse banco é obrigado a colocar essa proposta no marketplace para qualquer fintech, outro participante que queira oferecer essa proposta, poder oferecer essa empresa. Ou seja, é uma dinâmica diferente. Quando a gente vê uma solução dessa natureza, poxa, assim, você realmente está querendo favorecer o seguinte: olha, você pode até não contratar o serviço, mas não vai ser por falta de opção. Nós vamos buscar todas as opções possíveis e apresentar para que você possa escolher aquilo que atende à sua necessidade. Pois, Aristides, você tinha que ter falado essa, porque é uma das que eu mais gosto. Eu gosto muito da ideia de crédito no ponto de venda, adoro essa ideia. Seja no supermercado, a conta não passou, seja na revenda de carro, né? Você está lá e o crédito é calculado e liberado porque você está no ponto de venda. Adoro essas soluções. E amigo, crédito negado no Open Banking vai ser uma maravilha mesmo, porque, né? E aí a briga do motor, o motor de crédito, é a briga da análise, quem faz mais. Eu vou acrescentar uma coisa aqui, que o Aristides trouxe o paper, já avisei aqui, Aristides, a gente vai mandar o paper para as pessoas da Amazon, nosso e-mail já está aqui, inovação@fenasbac.com.br. A Amazon, para quem não sabe, é o segundo maior buscador do mundo. Não é Bing, não é Yahoo, é Amazon. A Amazon não é só... Porque as buscas de produtos são feitas na Amazon. As pessoas não estão com intenção de compra ainda real até elas buscarem na Amazon, fazer os comparativos, entender, né, o que é um produto bom ou não, e aí elas aumentam a vontade delas de compra, e aí ela é um buscador comparativo. A Amazon é assustadora de modelo de negócio, vale a pena entender um pouco mais, cada vez mais do que esses caras fazem. Queria ter mais 10 horas, queria ter mais 1000 horas. Alguns amigos aqui, o Bruno Loyola, mandando os parabéns para o Banco Central, mandando os parabéns para você, Aristides, para você, Diogo. Ele está dizendo, vocês são as mentes protagonistas nesse projeto. Eu sei que vocês não vão aceitar o elogio, a equipe é muito maior, eu sei disso, mas é muito legal ter vocês aqui à frente desse processo. O Cauê agradecendo muito a resposta, Lívia batendo palmas, Bebel agradecendo, a gente está super feliz aqui. Eu vou fechar essa conversa agradecendo mais uma vez a presença dos dois, lembrando as pessoas que esse é um canal, né? O YouTube da Fenasbac é um canal, inclusive, de discussão constante de inovação financeira e tecnológica, mas pedindo a seguinte visão para vocês. Qual é a visão de futuro que vocês têm para o Open Banking? Onde vocês querem que o Open Banking chegue? E aí, essa é de 1 minuto, aquela frase de impacto, para mim, eu, Diogo e o Aristides, queria ver o Open Banking fazendo isso na sociedade, e a gente dá tchau.
Então vamos lá. Primeiro agradecer o convite, é uma grande oportunidade de falar sobre o Open Bank com o Aristides, que é grande cabeça e que tem nos ajudado bastante aí com a implementação do Open Banking. Parceria muito bacana aí e vamos continuar aí que o Open Banking não para com a quarta fase. Então vamos lá. O Brasil ele já deu um passo a mais do que os outros modelos, né? Então a gente já está no modelo de Open Finance, fase 4, seguro, investimento, previdência complementar aberta. Como a Aristides falou, a gente vai começar a ver realmente os benefícios quando a gente entrar na parte de serviços, não somente compartilhamento de dados. Então, o que é a minha visão é quando a gente começar a entrar nesses outros segmentos, então a gente já está tendo conversas exploratórias com outros reguladores, com a SUSEP, a gente já teve, a gente vai ter com a CVM, porque quem fornece esses produtos de seguro investimento não estão todos ali no âmbito do Banco Central, a gente só está pegando as instituições supervisionadas pelo Banco Central que distribuem aqueles produtos. Com a parceria com esses outros reguladores setoriais, a gente vai conseguir pegar as seguradoras e outros agentes que não estão sob o guarda-chuva do Open Banking. Tendo uma plataforma única para tudo isso, e vendo até a Austrália ela está mais do Consumer Data Rights, que não tem a parte de iniciação de transação de pagamento, está só dados, ela já está avançando tanto que ela começou com o Open Banking em fase 1, ela já está discutindo energia, vai discutir telecomunicações. Então, com a NPD aí, que a gente vai precisar ter conversas com eles, porque eles vão aplicar o LGPD, podemos pensar no futuro uma plataforma única que abranja muito mais que o compartilhamento de dados e serviços financeiros, pegando outros setores da economia, e com isso o cliente conseguir contratar seu serviço com mais conveniência e um serviço mais barato e com melhor qualidade. Então, assim, visão de futuro é essa. Acho que teve até um comentário, né? Daqui a alguns anos a gente vai ver muito mais do que a gente está pensando aqui, talvez a gente está pensando até muito pequeno. Mas é isso, vai evoluir e vai depender muito do que a sociedade vai demandar e o que os desenvolvedores conseguirem entregar, né? Então, acho que é um ecossistema que vai evoluir bastante e que eu acho que vai ser um ponto aí de referência, pelo menos dentro do sistema financeiro. Pode ser um marco, né? Antes do Open Banking e depois do Open Banking. Eu acho que é isso que eu vejo. Assim seja. Pegar o gancho que o Diogo falou, grande cabeça, porque eu sou cearense, né? Grande cabeça por causa disso, por causa da genética cearense. Mas brincadeira à parte, assim, minha visão de futuro, assim, do Open Bank é que a gente tenha, fazer uma pequena analogia com o que um colega já falou da área de turismo, da questão de como os serviços de contratação digital, de comparação de passagem, de comparação de hotéis, até favorecer as pessoas a poder viajar mais. Eu ia para outros serviços como Airbnb e outros mais que estão a nosso mundo. Que a partir do conjunto de aplicações que serão construídas em cima, e aí eu faço particularmente o chamado a toda a comunidade de fintech, startups, desenvolvedores, que nos ajudem, assim, não vai ser o Banco Central que vai definir todas as aplicações possíveis, serão vocês, né, propõem as ideias, procure, que vão tornar esses serviços mais acessíveis à população. Vai ser tornar o sistema financeiro mais inclusivo. Porque muitas pessoas hoje, a gente sente em situações de crise, tem dificuldades para pagar suas contas, tem dificuldade, por exemplo, para acessar um crédito. E elas acham que não tem opção, porque nenhum banco, nenhuma instituição vai oferecer um banco para ela. Mas ela pode ter opções. Ela pode ter serviço mais acessível. Não consigo fazer seguro porque não tem. Então, todo esse ecossistema, ele assim, a pedido de ajuda, de colaboração que eu faço, para que desenvolvendo aplicações consiga levar esse serviço de forma mais barata, eficiente, acessível à população. E aí, na minha visão de futuro, que eu gostaria de ter realmente esse sistema financeiro mais inclusivo e mais digital. Eu não podia acabar melhor. Eu vou fazer alguns gritos de guerra aqui, assim, inovação pela regulação, regulação pró-competição. Em inglês, eu tenho brincado, eu tenho falado assim, regulation rules. Amigo, entende a regulação, vê o quanto ela está causando disrupção no mercado, o quanto a sua instituição financeira, indiferente de tamanho, categoria, né, incumbente, digital, cooperativa financeira, fintech, o quanto você pode se aproveitar desse momento muito especial no Brasil. Aristides Cavalcante, Diogo Silva, eu não posso agradecer mais vocês, eu não posso segurar vocês também mais. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Grande abraço, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo, Diogo.